Vou falar pra vocês da vez que meu pai de santo me demandou usando a minha quartinha do meu ori, do meu anjo da guarda, como vocês conhecem. Teve uma época que eu precisei morar com eles, que eu já falei sobre isso com vocês. Lá era assim, a casa, o quintal e tinha um quartinho do santo. Lá no quartinho do santo eu ficava responsável por toda a limpeza. Então eu limpava a água da minha quartinha, da quartinha dele, trocava a bebida, preparava as bebidas, tudo em relação à limpeza e até mais que isso era eu que fazia. Esse homem era o meu parente. E ele já foi pai de santo, já teve filho de santo, eu não sei por qual motivo que ele largou isso, mas eu também não me interessava. Só pra deixar claro que isso aconteceu não foi por falta de higiene minha, ou então porque eu deixei isso na responsabilidade dele, não. Nem isso, sabe, gente? Eu cuidava até das entidades dele. Porque antes de eu ir pra lá, me falavam que ele não acendia velas pras entidades, só acendia quando precisava. E todo dia, pontualmente, tava lá acendendo vela, acendendo. Ele gostava muito do meu axé, então sempre quando ele precisava de algum movimento nos negócios dele, ele pedia a minha mão. Ele falava pra eu pedir as coisas pras minhas entidades e sempre funcionava. E as entidades do terreiro que eu tava indo começou a me alertar. Cuida do seu ori, acende vela pro seu anjo da guarda. E eu não dava importância pra isso. Até que as coisas começaram a passar do limite, quando eu vi ele usando a água daquela quartinha pra alguma coisa. Eu vi ele jogando água na minha quartinha e mexendo na farinha. Eu sei, né, o que representa uma quartinha, mas eu não achava que ele tava fazendo nada de ruim pra mim. E as coisas começaram a não dar certo lá, tava me sentindo muito sobrecarregado, comecei a juntar meu dinheirinho pra sair. Tava me sentindo, gente, desculpa, né, mas uma empregada. E eles não sabiam que eu trabalhava, que eu ganhava dinheiro. Uma semana antes de eu me mudar, eu entrei no quartinho, troquei a água das quartinhas e comecei a dar sinais que eu ia me mudar. Gente, uma semana. E aí ele falou assim pra mim: você tá proibida de tirar as coisas do quartinho, tá proibida de entrar no quartinho. E durante esse meio tempo comecei a passar muito mal. Eu achei que eu tava com alergia de camarão, porque, gente, eu tava sentindo muita dor de cabeça. E a única coisa, assim, diferente que eu tinha feito era comer camarão. E era uma dor de cabeça que era como se tivesse algo corroendo a minha cabeça. Corroendo, era coisa de eu passar a mão e eu senti dor no físico também. Um dia antes da viagem, eu entrei lá no quartinho escondido, pedi a Gol, conversei com as entidades, eu sei que elas me entenderam e peguei minhas coisas. Nisso, como que eu ia levar minhas quartinhas cheias de água, né? Virei a quartinha da Pombagira, que eu tinha trocado água no mesmo tempo que a do meu ori. Só que quando eu abri a quartinha do meu ori, eu vi um monte de bigato lá, um monte de trem dentro. Junto disso tinha aranha morta, teia de aranha. E muita gente falou que eu não tava cuidando, sendo que, gente, da minha pombagira e a quartinha do ori tava ali no mesmo tempo, só do meu ori tava assim. E ele discutiu comigo, falando assim, que se eu não queria incorporar lá mais, se eu não queria morar lá mais, eu não ia incorporar em lugar nenhum, que ele tava quebrando meu anjo da guarda, que tava fazendo isso, que tava fazendo aquilo. Eu falei, ah, é? Eu fiquei desacreditada, gente. Desacreditada. Até hoje eu fico meio assim, sabe? Será que foi isso mesmo? Porque eu custo acreditar numa coisa dessas. Mas é isso, gente. História bem por cima. É assim. Fora isso, tiveram muitas camadas. Muitas camadas mesmo.